que é o corpo? A lente é a cultura corporal. Eu não estou falando da dimensão biológica, lógico, né? Eu não estou falando do conjunto de órgãos e sistemas, mas o que um corpo, enquanto instituição política, enquanto instituição social, pode nos proporcionar, né? Esse aí é um bom exemplo. O Da Vinci pegou isso aí e fez disso a base de todos os estudos de arquitetura e engenharia a partir de um determinado momento da humanidade. O equilíbrio dos espaços físicos lideram essa condição de análise, lideram essa condição. Imagina para nós como é que isso deve funcionar, né? O corpo é uma estrutura extremamente complexa e nós tentamos, né, fazer com que isso chegue de maneira mais elaborada para vocês. Fazemos isso estudando como é que as pessoas organizam as suas influências. Estudamos bastante. Esses estudos nos levam a produzir artigos científicos. Esse ano nós estamos com alguns artigos sendo produzidos, e esse aí, que já foi publicado, já nos deu a alegria inesperada de ser convidado para um evento na Universidade Federal Fluminense. Depois que nós fazemos os artigos e publicamos os artigos, aí partimos para aquilo que tem a ver muito diretamente com a educação física. Nós montamos aulas espetáculos, né? Esse termo aulas espetáculos, como todo ano a gente fala isso, mas esse ano é um ano especial. Quem cunhou esse termo foi um professor, um brasileiro do mundo, que nunca saiu do Brasil não, mas um brasileiro do mundo, que esse ano, eu não vou dizer que Ariano Suassuna morreu, porque gente como ele não morre. Ele já era imortal mesmo, já tinha esse título, né, da academia, mas no caso dele é uma condição óbvia. Gente como Ariano Suassuna não morre, é transferido. Foi transferido Ariano Suassuna. Nesse momento, ele deve estar cuidando de gente como nós, em algum outro lugar por aí. E o trabalho dele renasce, se renova a cada dia, na condição que os seus discípulos impõem com o que foi aprendido, que os seus admiradores traduzem nos seus gestos de carinho. E Ariano Suassuna agora não pode mais ser, como foi durante muito tempo. Ele conhecia o trabalho aqui da universidade, apoiava o trabalho das aulas de espetáculo, a família nos recebeu na casa dele, estivemos com ele mais de uma vez, conhecia e apoiava o nosso trabalho. E agora, infelizmente, a emoção que ele nos proporcionava com a sua presença vai ter que ser reorganizada para um sentimento mais sublime, que envolve aquilo que nós aprendemos e vivemos com ele. Mas olha, por tudo que aconteceu, é impossível a gente não pedir agora um grande aplauso para Ariano Suassuna. Viva Ariano Suassuna! Ariano Suassuna, que como todo brasileiro, adorava a atividade física, adorava o esporte. No caso dele, não era só o esporte, a modalidade esportiva, ele tinha uma paixão de quase todos nós, mas ele adorava um clube especificamente, que era o esporte. Vocês reparem o seguinte, na imagem anterior, vocês vão ver como é que ele está vestido. Essa roupa é o seguinte, ele era um grande defensor dos valores regionais, não adotava nenhum tipo de atitude de influência do estrangeiro, nunca saiu do Brasil, achava que nunca seria traduzido. Numa das conversas que nós assistimos, ele falou assim: eu não fiz nada, diziam que teriam dificuldade para me traduzir, eu nunca fiz força nenhuma, nem questão disso, a minha questão era aqui mesmo. Mas um dia começou um processo que nunca mais parou, e eu vi o João Grilo ser chamado de John Cricket, e isso foi bastante surpreendente. Mas ele, quando tinha que se vestir de maneira mais formal, diziam que ele tinha que colocar, olha só a relação dele com o futebol, ele tinha que colocar esporte fino. O que houve? O esporte fino. Aí ele pensava o seguinte: bom, o que é isso de esporte fino? Já sei, ele mandou fazer umas jaquetas pretas, comprou umas blusas vermelhas, que eram as cores do esporte. Ele mandou fazer uma roupa elegante, baseada nas cores do esporte. E essa roupa ele chamava de esporte fino, em homenagem ao Sport Recife, que era o clube de coração dele. Essa paixão pelo esporte do Ariano Suassuna representa o nosso desafio para esse ano. A exemplo do que nós já fizemos em outras circunstâncias,
em outros espaços, né, nós começamos a pensar o seguinte: a pergunta de toda matriz, a pergunta inicial que inspira nossos trabalhos em cada matriz: como seria o Rio de Janeiro se nunca um esportista tivesse colocado os pés aqui? Já pensaram? Assim, como é que seria o seu bairro sem aquele clube que tem na região? Como seria a sua rua sem aquele campinho de pelada? Olha, aquele campinho de pelada, quanta coisa aconteceu naquele lugar onde se joga pelada na tua rua. Elas não aconteceriam. Como seriam as praias sem as bolas, as velas, sem as pranchas? Como seria a praia sem o esporte? E como seria o Rio de Janeiro sem o Maracanã? Seria outra cidade, não é? Seria outra cidade. Então, nós começamos a pensar assim: como é que isso se organizou? E estudamos muito, estudamos bastante, como sempre fazemos. E procuramos saber aonde que essa manifestação tribal, étnica estava. E fomos para lá, como sempre fazemos. Nós fomos para a África, nós fomos para o sertão, e aí nós fomos para a Europa. Bom, todo mundo aqui sabe, os alunos da Castelo Branco, assim como eu, como vocês, são pessoas que dão um duro tremendo para poder fazer as coisas. Uma viagem pela Europa não é um troço muito simples. A tribo que organizou o esporte mora na Europa. E a Europa, pessoal, é longe do Brasil. Muito longe. É mais longe ainda do Rio de Janeiro, porque, por exemplo, Recife, Jardim do Suassuna, é mais perto. Agora, de Realengo, pessoal, a Europa é muito longe de Realengo. Muito longe de Realengo. Você sair de Realengo para ir para a Europa, você faz um movimento muito grande. E aí, numa saga que uma turismóloga amiga nos ajudou, a Bianca, nós conseguimos organizar dentro do orçamento uma jornada que se espalhou por 6 países, 9 cidades, e olha, muitos portos, aeroportos, albergues, rodoviárias, estações de trem, muitas crises, porque uma coisa é você estar num lugar onde você tem poucos deslocamentos, mas eu me lembro bem daquela foto que está ali no canto direito, aquele dia que nós estávamos num lugar que a gente não achou que fosse estar, porque nós estávamos indo para a Grécia, e a Grécia, nós deveríamos de transporte ferroviário, e teve uma greve e parou o transporte ferroviário. E sabe o que é, pessoal? O povo grego é um povo muito maneiro, muito acolhedor. Mas quando você vai para alguns lugares, aí pelo menos as letras você conhece. Quando você pisa na Grécia, você fica meio tenso, porque nem o alfabeto você conhece. Quanto mais o idioma. E nós tínhamos que resolver algumas coisas. E não foi fácil. Gerou muitos episódios difíceis para nós esse trânsito. Foi a greve na Grécia. Quando nós entramos na Inglaterra, nós tivemos um dos nossos, teve que ir separado. E nós tínhamos aqui uma oficina, que o nosso professor ainda não chegou, deve estar a caminho, mas as oficinas de inglês, para as pessoas terem inglês básico, para poder se virar. Mas esse, além de ficar nervoso, foi sozinho. Entrar na Inglaterra não é uma coisa muito simples. Não é. E ele teve que convencer os simpáticos agentes da migração inglesa de que ele não queria explodir uma bomba lá dentro. E ele foi levado para uma salinha e ele sofreu muito, ele fez de tudo, ele tentou de tudo, com o inglês dele, ele tentou de tudo, nada dava jeito, até que ele disse, tentou de tudo, até mostrar a carteirinha de sócio do Quiruá aqui de Bangu, ele tentou. Nada funcionou, nada entrou. Mas ele conseguiu. Hoje, no nosso dia importante, ele conseguiu quando ele disse que ele era Physical Education Teacher. Por incrível que pareça, os caras, depois de 2 horas, liberaram ele por causa disso. E a equipe que tinha nos antecedido, que estava aguardando a gente na Inglaterra, o Randel, a família, a esposa, a mãe, estão aqui presentes, ajudaram muito a gente, né? Eles receberam o nosso componente de um jeito, assim, ele envelheceu uns 10 anos naquela sala. Foi terrível, porque depois ele se recuperou, mas ele realmente ficou muito, você não viu no dia o que aconteceu. O outro é o tal negócio, a gente fica estressando vocês aqui com o plano de estudo, não é isso? Cadê o plano de estudo? Já apresentou o plano de estudo? Cadê o plano de estudo? Aí nós chegamos para entrar
no santuário de Olímpia, que tem meia entrada. Aí um dos nossos pensou o seguinte: vou pagar meia. Para um coroinha grego. E ele queria entrar, mas queria mesmo. Ele ficou magoado, porque ele queria entrar apresentando, acreditem, apresentando a xerox do plano de estudo da Castelo Branco, toda amassada. Queria meia entrada para poder ter acesso ao santuário. E eu interrompi o debate, porque eu queria entrar, e aquilo estava atrasando a gente, e ele argumentou o seguinte: ele estava de má vontade. Ele podia ter feito. Não fez porque eu não quis, você imagina, assim, em português, né? Mas, enfim, daí até a perda do avião na volta, umas coisas muito loucas que acabaram todas dando certo, e nós conseguimos um resultado extraordinário. A base daqui do Rio trabalhou muito, 24 horas conosco, nos ajudando. Uma parte viaja, a outra parte fica aqui. Nós conseguimos rodar tudo, nós conseguimos fazer tudo e conseguimos trazer um material que não vai caber um pouco mais nos artigos, vai caber um pouco mais nas aulas, mas hoje realmente é uma amostra do que a gente realizou. E seguindo a tradição de regressão histórica do esporte, nós temos que começar pela Grécia. A Grécia, nós chegamos no dia 7 de fevereiro, de noite. Nós chegamos à Grécia por mar, no porto de Patras, no dia 7. De noite nós já estávamos em Olímpia. Essa é a entrada do santuário de Olímpia. Não aguentamos esperar até o dia seguinte, mas é um santuário, né? Então, assim, de noite, tinha gente com medo de fantasma ali. Não, professor, vamos embora, está na hora. Amanhã a gente volta amanhã. E de manhã, no dia 8, bem cedo, nós estávamos entrando na cidade sagrada, no santuário da cidade. Olímpia é uma cidade muito simpática, uma cidade turística, mas nós estávamos entrando nesse lugar aí. Vocês imaginam o que é para nós uma caminhada nesse espaço? Pessoal, Platão andou com os alunos dele por aí. Alexandre o Grande andou por aí. Nero andou por aí. Os heróis gregos andaram por essas ruas. Vocês vão vendo aqui algumas imagens. Ali é o templo de Hera. Vamos seguir um pouco. Esse é o ambiente olímpico. Tem gente que pensa que olímpico é coisa de esporte. Não, olímpico. Não, olímpico não tem nada a ver. O etmo da palavra não tem nada a ver com esporte. Olímpico é sublime. É superior. É algo difícil de atingir. Por isso significava o termo para descrever a morada dos deuses, que é uma projeção etérea acima de um acidente geográfico que existe. Está ali, é o Monte Olimpo, que fica no norte, no nordeste da Grécia, na região chamada Tessália. Então os deuses, em princípio, viviam acima dele, numa projeção etérea de onde observavam o mundo dos mortais. Esse mundo dos mortais eram as cidades-estado gregas, que não tinham uma unidade política. O que as unia era a economia, basicamente, e a ecologia. O que eles faziam nesses jogos, que tinham muita coisa além do esporte, mas tinha nas façanhas físicas um espaço privilegiado, se aproxima muito do que os índios do Alto Xingu hoje fazem, as tribos fazem com o Quarupi. Não era bem uma coisa para se enaltecer, era uma forma de coração, de atingir o sublime, de atingir o olímpico, de atingir alguma coisa mais perto dos deuses. Então, quando nós entramos no santuário, nós vimos um lugar onde isso tudo começou, que é um estádio, muito preservado ainda. Nós tínhamos várias provas, mas tudo começou naquela pista de 197 metros, eles corriam, só homens, mulheres não tinham acesso, 40 mil pessoas se espremiam naquele lugar para poder apreciar os heróis que cada cidade mandava, que ficavam 10 meses numa cidade que não era perto dali, que era a cidade de Elis, e que depois desses 10 meses eram considerados aptos para comparecer ao festival e, em honra dos deuses, poder fazer aquilo que representava a grande unidade política do povo grego. Esse espaço, quando nós chegamos lá, houve uma situação que vai dar a vocês, é lúdico, é pitoresco, mas vai dar vontade, dá a intenção a vocês, do que representava essa prova, porque dois dos nossos, quando viram ali o espaço, falaram assim, pô, então os caras corriam aqui, eram semideuses, eles não eram deuses porque eles morriam, não eram imortais.
Mas eles não eram como um homem comum, porque eles conseguiam fazer coisas que um homem comum não conseguiam fazer. Então eles eram semideuses. Eles resolveram apostar. Rafael e Pedro foram apostar. Vocês viram ali? E o Rafael ganhou, ele realmente saiu acreditando que ele era um... Eu fiquei preocupado. Eu achei que isso ia dar problema com a segurança. Você tem como passar mais uma vez? É difícil? Sim. Olha lá. Eles largaram ali, tem lugar mesmo onde se prende o pé até hoje. Então vocês reparem que não é uma coisa simples. Tanto não é uma coisa simples, que Pedrinho, coitado, quase faleceu quando chegou no final. Aconteceu uma coisa ruim, porque não é que ele não aguentasse mais levar o casaco dele, ele veio trazendo a touca dele, que ele não... veio trazendo para mim. O Rafael ganhou, porque, embora o Rafael seja um rapaz muito polido, muito educado, ele teve uma motivação que eles apostaram no almoço. E quando existe essa questão, o Rafael, ele lembra muito uma figura da mitologia que era o pai de Zeus, que era um titã, Cronos, que devorava tudo, inclusive os próprios filhos. O Rafael com fome é uma coisa muito perigosa. Não é bom se organizar isso. E o Pedro desafiou justamente nessa questão. Vocês vejam o que acontecia ali. Antes disso, eles eram, no primeiro dia do festival, eles faziam um juramento perante essa estátua, que era um colosso de 15 metros, feita de ouro e marfim, uma das maravilhas do mundo antigo, a estátua de Zeus. Zeus era o árbitro. Se alguém trapaceasse, tinha que erguer uma estátua a Zeus num corredor que havia no santuário. E esse juramento que acontecia e que foi resgatado nos Jogos Olímpicos de 1936, nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele acontecia de um jeito muito peculiar. O que vocês veem hoje nas Olimpíadas, que é a festa de abertura, acontecia com o juramento, exatamente como acontece. A chama olímpica era colhida ali perto, e isso, reparem, esse é o que sobrou do templo de Zeus, porque quando a Igreja Católica surgiu, mandou que todos os templos pagãos do Imperador Teodósio fossem destruídos. No que nós vemos lá são os escombros desse episódio. Aí era onde ficava, em frente ao templo de Hera, a chama olímpica, a chama sagrada, que a gente ainda vê nos juramentos, que ainda são o ponto forte e nobre dos jogos da Era Moderna. E, embora não seja a mesma coisa, nos dão noção do que acontecia através de um tênue laço histórico. O grupo de pesquisa Cultura Corporal apresenta Área de Olímpia. Coordenação: Professor Sérgio Tavares. Direção artística: Léo Campos. Direção musical: Alfredo Maia. Iluminação: Daniel Souza. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares e tenham todos um ótimo espetáculo. Nossa história começa na Grécia, templo dos deuses. A educação física e as artes cênicas se reúnem para contar a história da Grécia Antiga.
Por acaso bebês? Sou o Deus do vinho que achas que tem neste cálice. E creio que deverias beber também, pois não sabes distinguir o que é belo das imagens que tem de si mesmo, como outros me julgaram. Por acaso acham que podem discutir a humanidade de acordo com as vossas verdades? Mas eu, magnífico, este bêbado, ousa dizer que é a naturalidade dos humanos que faz esses seres mais belos que nós. É inaceitável. Pai amado, sabei bem que digo a verdade, e não retirarei o que disse. Por maior que seja a guerra que Apolo deseja fazer, tendo o Olimpo como arena. Basta! A discussão não é sobre os homens, e não haja guerra. Vamos assistir aos jogos. Lá, os seus devotos irão mostrar de que lado está a razão. E que a arena não seja o Olimpo, mas o solo da mais sagrada de todas as cidades, Olímpia. E durante os jogos, haja paz entre nós, e que a mesma se estenda por todas as terras. Que cada grego, em um ritual coletivo de devoção e lealdade, fortaleça sua fé através das façanhas dos heróis. Estes que estão separados de nós apenas por sua posição mortal, nos inspiram pelos atos de coragem e nobreza que aproximam a verdade do ato moral. Ah, apenas uma oportuna lembrança, Pai amado. Aqueles que creem em nós também nos honram para além das façanhas heróicas dos festivais. Todos sabemos que por necessidade dos mortais se entregam às festas em minha honra. E uma oportunidade especial, um homem chamado Tespidiática, muito me surpreendeu. Quando subiu nas tábuas de sacrifício e com a voz estridente ele dizia: Eu sou Dionísio! Vejam! Contemplem o seu Deus! Todos pararam para ouvir, Pai amado. Alguns ficaram até assustados. Pai amado, achas mesmo que os humanos querem se igualar a Deus? Whatever means
jogos, e tu, Dionísio, símbolos dessa eterna busca, e que assim lhes seja concedido o conhecimento, e a nós o sublime e a verdade. Bem, como eu falei, é um laço histórico muito tênue, não é verdade? Hoje, a estética, seja a estética apolínea, a estética dionisíaca, certamente na cabeça da maioria de nós não é discutida no Monte Olimpo, apesar de que para muita gente, naquela região, por exemplo, ainda muita gente, Afrodite, Zeus, ainda estão vivos dentro da mitologia. Agora, nem tudo passou a ser só a exposição na mídia e salários milionários, não. Por exemplo, olha como as coisas são relativamente preservadas. Apesar de toda a força comercial que o esporte tenha hoje, em detrimento do culto a Zeus, Nike é, na verdade, uma alusão à deusa alada da vitória, Nike, para os gregos, ou Nice, para os romanos. Então, não é uma questão tão distante ainda estamos, de alguma forma, fazendo ode a questões que têm laços sagrados com aquilo que esse povo desenvolveu. Numa outra vertente do esporte, da história do esporte, nós vamos encontrar o povo romano. Mais ou menos quando começaram os registros dos Jogos Olímpicos, 700 e alguma coisa antes de Cristo, um grupo, uma tribo, que estava frequentando as feiras que haviam no Lácio, às margens do rio Tibre, viu uma disputa entre dois irmãos, que em princípio foram criados por uma loba, lá, porque essas viagens elas contam muito com a ajuda dos nossos colegas da região, né? Nós contactamos eles daqui, e eles nos explicaram lá muita coisa que no Brasil a gente não aprofunda tanto, que não era exatamente uma loba, isso era simbólico. As prostitutas da Roma Antiga tinham apelido de lobas, então provavelmente Rômulo e Remo foram criados por uma prostituta, por uma ex-prostituta, alguma coisa assim. Mas é verdade que se bateram, Rômulo, vencedor, marcou terras de agricultura e aí nascia o império que se estenderia de maneira não vista até então. Organizaram fórmulas de ocupação urbana muito avançadas. Os gregos eram poetas, eram músicos, eram atletas. Os romanos eram advogados, engenheiros, arquitetos. Tinham um padrão de ocupação do espaço urbano muito peculiar. Construíam suas cidades sempre com duas vias perpendiculares em direção aos pontos cardeais. No centro, um complexo de prédios, sempre coordenados pelo Fórum, a maior força de organização política, a Cúria e outros tantos, os templos. E aí nós chegamos a Roma para ver principalmente o que se acoplava a isso, que era a estrutura de lazer. Porque, na verdade, olha o que aconteceu. Pela primeira vez desde que o Homo sapiens surgiu no planeta, mais de 1 milhão de pessoas, fontes falam em 1,5 milhão de pessoas, foram morar no mesmo lugar. Chegou a se registrar 35 tribos diferentes morando nos arredores de Roma. Isso era completamente inédito. Para vocês terem uma ideia, não é só a questão de pela primeira vez ter reunido na capital do Império mais de 1 milhão de pessoas. A segunda cidade mais povoada do mundo antigo não chegava a 100 mil pessoas. Então eles tiveram que pensar fórmulas de políticas públicas, de organização urbana e de controle das massas que até então não existiam. Esse nome que nós conhecemos, mídia, de intermediar, vem do latim e vem daí. Porque já era popular fazer espaços de entretenimento para os romanos, que amavam as façanhas físicas, assim como os gregos. Mas eles tinham uma história diferente, ligada ao povo etrusco, e eles gostavam de coisas ligadas à violência. Gostavam de façanhas extremas no limite entre a vida e a morte. Fizeram instalações em quase todos os lugares por onde colonizaram.
Em Roma fizeram um circo máximo, mais de 200 mil pessoas cabiam no circo máximo, para assistir a grande paixão que era a corrida de carros, onde nós vimos na história nascer o atleta que mais ganhou dinheiro na história do esporte. Tem gente que se escandaliza com o que ganham os jogadores de futebol, com o que ganham os atletas de alta performance. O atleta que mais ganhou dinheiro foi o Auriga, um daqueles caras que corriam, que seguravam analfabeto. E engraçado, ele não foi nem o cara que mais ganhou, ele foi o cara que mais ganhou dinheiro. Então, nesses lugares, eles se organizavam com muita força. Mas o circo máximo era uma estrutura relativamente aberta. E eles gostavam muito, embora esse também tivesse poucas regras, eles gostavam muito das arenas. Lugares cercados por arquibancadas, anfiteatros, não era só meio, não era só o teatro, era o teatro completo, com chão de terra. E aí, um imperador chamado Vespasiano, que sucedeu de verdade Nero, porque Nero, de tão maluco, acabou se suicidando, como a história registra. Quem entrou no lugar dele, uns 3 ou 4, logo depois, não duraram muito, mas Vespasiano conseguiu se estabelecer. E conseguiu se estabelecer entendendo que precisava ter um diálogo diferente com as massas, que precisava, de alguma maneira, trazê-las para si. Então ordenou, aonde ficava a casa de Nero, onde era construída a casa de Nero, que havia um colosso de 30 metros, que era uma estátua de Nero, e um lago gigante. Ele ordenou que ali se construísse um anfiteatro que não se tinha construído até então. Na verdade, não era um anfiteatro que se tivesse construído. Nenhuma obra construída pelo ser humano era similar àquela que eles começaram a construir ali, no lugar onde ficava aquela estátua. E, embora seja chamado de anfiteatro flaviano, começou a ser chamado de Coliseu. E aí, nós fomos para lá para ver o que significava o Coliseu e o que havia de esporte no Coliseu. Mesma coisa, chegamos de noite, não aguentamos não, nós estávamos hospedados num albergue relativamente próximo, fomos lá para ver o Coliseu, num dia em que aqui estava aquela crise de fazer 50 graus na sombra, e a gente estava passando um frio tremendo lá, mas nós vimos como é que essa estrutura estava organizada ali. Olha, se reunia ali de 50 a 100 mil pessoas, as fontes variam de acordo com as épocas. Se falava em coisas que a gente não consegue entender. Por exemplo, como é que eles conseguiam encharcar a arena e fazer, porque tinha as Venations, que eram os dois que eles mais gostavam, as caçadas, simulações de caçadas dentro da arena, e tinha os Munera, que eram as simulações de batalhas. Aí começa a haver uma polêmica, porque os gladiadores eram atletas ou não eram atletas? O pessoal de lá dizia assim, olha, eles só podem ser considerados atletas no caso daqueles que iam voluntariamente, porque tinha uns que iam voluntariamente. Mas aqueles que eram escravos ou que eram prisioneiros de guerra, esses não tinham escolha. Uma pessoa que vai fazer aquilo sem escolha pode ser considerado um atleta? Então, nós começamos a ver, por exemplo, como é que eles se preparavam. Essa é a principal escola de gladiadores da antiguidade, ficava ao lado do Coliseu. Passavam 6 meses se preparando ali, aos cuidados de massagistas, de nutricionistas, de treinadores, e faziam as suas estreias no anfiteatro lotado. O que acontecia no ritual? Assim, como é que eles organizavam isso? Em primeiro lugar, não era que nem os gregos não, qualquer pessoa podia assistir. Qualquer pessoa de classe social, de qualquer sexo podia assistir, mas isso não quer dizer democracia, ou pelo menos não quer dizer democracia aparente, principalmente na época da República. Como é que eles faziam?